A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir e o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. A lição deste domingo é a mordomia do trabalho. O textual nos diz assim, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 10. Como ainda estava convosco, vos mandamos isto, e que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Verdade prática nos diz assim: o trabalho honesto acompanhado de bênção de Deus significa em enobrecer o cristão. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo de número 13. E a parte do tópico de número 1 aqui, o trabalho de Deus na Bíblia. Muito bem. Tópico de número 2, a Bíblia e a mordomia do trabalho. E o tópico de número 3, os princípios cristãos para o trabalho. Quero fazer um resumo aqui dessa lição, queridos. Pegando aqui bem resumidamente, para não ser muito extensa nessa aula resumida, mas nós podemos observar na mente de muitos crentes ainda permanecem algumas obras do pensamento que predomina na Idade Média, de que o trabalho físico é um castigo do pecado original, e que a ideia para o ser humano é dedicar-se somente aos interesses do espírito. Esta confusão parte de uma visão dicotômica do ser humano, que por sua vez baseia-se em uma teologia dualista, que põe em rivalidade, é inseparável do bem e do mal. É por isso que eu citei aqui a visão dicotômica. E este representado pelo corpo, matéria, e a outra pelas trevas. Aquele pelo espírito ou pelas luzes. Isto não é uma visão evangélica. O que contribui para consolidar tal pensamento é uma visão mutilada de Gênesis, do capítulo de número 3. Uma incumbência muito especial. Quero aqui tratar sobre uma incumbência muito especial. Ou seja, o homem, queridos, o homem, ele foi colocado na terra com a finalidade para administrá-la, como fiel mordomo. O pecado, ele perverteu a ordem natural e até passou a ser vítima do abuso por parte do homem. As árvores do jardim criadas para serem desfrutadas foram transformadas em esconderijo de fracasso moral. O egoísmo, a preguiça, a ganância, a busca pelo prazer imediato a qualquer custo, mesmo ao custo da destruição da natureza, e a ansiedade que possui, ou seja, que possui a alternativa do ser, quebraram, ou seja, a harmonia que havia entre o homem e a terra. A terra que fora criada por Deus para serem amplamente desfrutada, passou a ser objeto de depredação sistemática devido ao pecado, tomando-se uma hoste sem condições necessárias para ser habitada. Não foi, ou seja, a maldição de Deus que trouxe espinhos e pragas sobre a terra, porém o pecado humano. A redenção vai trazer o homem pelo o verbo encarnado. A restituição, ao restituir a palavra de Deus como centro do governo moral, deve admitir também que a terra, ou seja, a terra também
em todos os seus aspectos. Mas quando nós observamos aqui sobre a regeneração espiritual do homem pelo Evangelho, ela se estenderá a toda a criação. É um maravilhoso pensar de fato que o corpo humano, pela regeneração, foi transformado em templo do Espírito Santo, para que através desse templo Deus governe bem a terra em benefício do seu próprio homem. Muito bem. Quando eu observo aqui sobre prestando um serviço a Deus, ora, prestando um serviço a Deus em todo esse aspecto aqui, já resumindo aqui, antes da queda o homem tinha recebido a tarefa de trabalhar, e o trabalho faz parte do seu caráter, formando a imagem e a semelhança do caráter de Deus. E a Bíblia nos diz aqui em Gênesis 2:15, tomou pois o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, uma vez que o homem foi colocado na terra para preservar, para guardar o tempo, ou seja, o tempo despedido aqui sobre em trabalho passa a ser despedido em serviço prestado a Deus, para que o trabalho seja realmente um culto a Deus. E é indispensável, entretanto, queridos, que ele obedeça os princípios éticos estabelecidos em sua palavra. Isto é muito interessante, porque eu vejo aqui, queridos, aqui umas 3 funções básicas da vida do ser humano. Primeiro, prover condições necessárias para o sustento da vida. Segundo, expressa a prática o amor ao próximo. Terceiro, permite a realização do eu, mediante o exercício dos próprios poderes de a criatividade. Ou seja, para que o mordomo cristão, o trabalho é também uma forma de adorar a Deus pelos recursos que Ele pode nos oferecer a fim de contribuir para a consolidação e a expansão do reino e do Evangelho ao mundo inteiro. Mas quando eu posso observar aqui, vocacionado para o trabalho, vamos gravar aqui, vocacionado para o trabalho, sem a visão missionária despertada pelo amor, o trabalho é apenas um meio e prover a própria subsistência. Então talvez o fruto de uma genuína solidariedade humana e de fato o meio de realizações pessoais, mas perde a sua dimensão transcendental, perde a dimensão mais elevada de sua responsabilidade. O chamado de Deus para uma vida de serviço chama-se vocação. Vocação no sentido popular, opinião, habilidades para determinadas atividades, manifestando-se a opinião de que toda vocação é dádiva de Deus e deve ser realizada em nossa consciência. Agora eu quero contar para vocês aqui uma pequena história muito interessante. Geraldo, ele era simples, um varredor de rua. Agora o que acontece aqui? No Rio de Janeiro, aquela rua Geraldo era um simples varredor de rua no Rio de Janeiro. Segura para essa história que vou lhe contar para vocês. Aquela rua era a mais limpa do bairro. Os moradores, eles ficaram admirados com tanto zelo. Um dia, uma senhora perguntou: Senhor Geraldo, por que é que o senhor varre a nossa rua tão bem varrida? Não fica uma bituca de cigarro na calçada? Geraldo soltou uma das mãos ali do carrinho, né? E ali da pá que o segurava da vassoura, e tirou o boné com um gesto de reverência e respondeu àquela senhora: olha, dona, todos os dias quando eu me levanto, eu peço a Deus para que me ajude no meu trabalho, porque eu sei que como é importante
e que as ruas da cidade fiquem bem limpas. E que cada dia que começa o meu trabalho aqui, eu pergunto, será que hoje Jesus vai voltar? Todo dia eu espero que seja o dia de Jesus voltar. E cada dia eu peço, se o meu Jesus voltar hoje e passar pela minha rua, eu quero que ele encontre a minha rua bem limpa para ele passar. Que coisa interessante. Isto chama-se a valorização de um trabalho honesto. Trabalhar com honestidade. Frisa aí. Trabalhar com honestidade. Sendo qualquer atividade uma vocação divina, deve ser exercida com honestidade. Honestidade não é uma questão de opinião pessoal, é uma questão de caráter. Um caráter justo de Deus que é implantado no homem pela regeneração por meio do Evangelho. O cristão, ele é perfeito na honestidade do seu trabalho. Por ele é o seu caráter, a sua forma de ser, um ser continuamente transformado pela renovação do seu entendimento, conforme Romanos no capítulo 12 do versículo 2. Honestidade é uma questão de conceito, ou seja, é uma questão de caráter. O cristão, ele não está preocupado com o que os outros vão dizer, mas sim com o que Deus diz em sua palavra. Honestidade não é uma questão de cultura, é uma questão de caráter. O caráter de Deus é impresso no cristão pela regeneração. O Evangelho ele purifica das culturas humanas aquilo que ela tem de nocivo ao cristão, para que ele passe a desfrutar da vida e a sua plenitude. Mentir, defraudar, trair, trapacear podem ser práticas aceitas, até elogiadas por algumas determinadas sociedades, mas estas práticas lesam a alma e deterioram o relacionamento humano e desprezam a natureza, que causam infidelidade. Honestidade também, queridos, não é uma questão de disciplina eclesiástica, é uma questão de caráter. Não é por medo de sessões disciplinares da igreja que pode significar nomeações descrentes, ou até mesmo por motivos de vingança, invejas ou até mesmo partidarismo, mas por causa da sua consciência diante de Deus, que o cristão andam honestamente. A vontade de Deus é que o seu motivo a aprovação de Deus é a sua maior recompensa. Agora veja bem, frisa aqui, atitude de um mordomo honesto. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina. Isso está em Tito capítulo 2, versículo 11. Ele nos ensina que a renunciar à impiedade e às paixões humanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto que aguardamos a medida da esperança gloriosa da manifestação do nosso grande e Deus e Salvador Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às práticas de boas obras. Olha o que a Bíblia diz em Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Esse texto ele adverte para nós a conduta de uma vida que um cristão verdadeiro, mordomo do Senhor, deve adorar no mundo em que vive de maneira sensata, isto é, sábia, justa e piedosa. Sendo assim, queridos irmãos, os cristãos primeiro, eles não devem de maneira alguma se conformar com a desonestidade. Ao contrário, deve lutar para não estar entranhá-las em seu caráter. Segundo,
deve aperfeiçoar o seu comportamento ético segundo os princípios bíblicos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, isto é, o culto racional. O culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e agradar a boa vontade de Deus, como está em Romanos no capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos-nos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo, como está em Efésios no capítulo 4, do versículo 13. Em suma, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, bem como amadurecer de estatura em estatura, até chegar à estatura de um varão que se assemelha à imagem de Cristo. Terceiro aspecto, proclamar o Evangelho com a vida, visando transformar o meio em que vive. Quarto, contribuir usando as armas de justiça para a implantação de uma sociedade justa. Deus, ele trabalhou em todos os aspectos. O nosso Deus, ele estabeleceu as leis naturais para a preservação do mundo criado. Ele estabeleceu leis que regulam todo o sistema físico criado, não só na terra, mas em toda a orbe. Ele faz separação entre o dia e a noite, como está em Salmo 74:16. Ele também criou as estações, também os climas que promovem as mudanças, renovações de temperatura, essas manifestações, como está em Gênesis no capítulo 1 e do verso 14, e também no capítulo 8 do verso 22, e ele também controla a natureza de todo o universo, como está em Salmo 19 e do verso 1 ao 6, ele faz soprar os ventos e controla a medida das águas dos rios e mares, e como está em Jó no capítulo 28 do versículo 25, ele cria leis biológicas, onde as espécies multiplicam e obedecem a essas leis, como está em Gênesis no capítulo 1 do verso 11 ao 12, ele também criou a lei da meteorologia, isto é, as leis que regulam estações com sol, chuva, frio e calor, como está em Jó no capítulo 28 do versículo 26, em Atos no capítulo 14 e do verso 17. A preservação do meio ambiente é uma obrigação de toda a criação humana, mas a consciência do descumprimento disso está se tornando trágica. Nada temos a ver com o movimento filosófico, religioso, disfarçadamente, mas ocultista da nova era, que endeusa o assunto em apreço, mas pelo outro lado são administradores designados por Deus da água que bebemos, das plantas que a terra nos dá pelo mantimento e do ar oxigenado que respiramos. Deus criou o homem e tornou o centro desse sistema. Olha que coisa interessante. Deus, ele cria o homem e o homem passa a ser parte desse sistema. Ao criar o homem, com todo o seu temor e capacidade, inteligência, sentimentos, vontade, por isso o homem foi criado à sua imagem, à semelhança, como está em Gênesis no capítulo 1 do verso 25 ao 28. E essa capacidade racional, sentimental, tem por objetivo do homem o centro de toda a criação, o mordomo da criação. Por causa do pecado, a alma ela foi corrompida. O homem passou a agredir os bens criados do Todo-Poderoso, isto é, o meio ambiente vem sendo agredido por causa do pecado e seus recursos naturais prejudicados. O homem foi feito guardião do meio em que vive. A Bíblia declara que o homem foi posto no jardim do Éden para lavrar, guardar, e Gênesis capítulo 2 verso 15. Portanto, o mordomo é um guardião das coisas de Deus. Criou para o benefício do seu próprio homem.
O pecado afetou a relação entre o Criador e a sua criatura. Como está em Efésios no capítulo 2 e do versículo 12 ao 17. O próprio Deus preparou um plano de restauração dessa relação, estabelecendo a paz com o homem e desfazendo a inimizade. E nós vamos entender aqui que todo esse contexto, porque o assunto é amplo. Jesus estava desbuiando espigas e os escribas: mas Senhor, tu desbuia espigas e trabalha dia de sábado? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus trabalhou em todo, Deus trabalhou em todo o sistema. A vida de Jesus foi uma vida cansativa, exaustiva, ministrando o evangelho, andando de cidade em cidade, trabalhando ao mesmo tempo, porque foi um carpinteiro de primeira mão, aprendeu com seus pais, como criança, como adolescente, estava nos pés de José como carpinteiro. Maria, muitas das vezes, sua mãe, tirava ferpas das suas mãos, porque Jesus ajudava seu pai desde a sua adolescência. Jesus trabalhou muito no seu ministério. Ele quer que todos nós fazemos um serviço honesto e trabalhemos para a glória de Deus. Aqui uma aula bem resumida e aguardo vocês até na Escola Bíblica Dominical. Abençoe a todos em Cristo Jesus. Um abraço a todos vocês e a paz do Senhor.